Andréia pela participação especial com esse maravilhoso hino. Que Deus seja sempre engrandecido, louvado e adorado por cada um de nós. Eu tenho alguns pedidos de oração, irmãos, né? A irmã Ruth Getz, que disponibilizou todo o seu álbum para que nós usássemos no culto. Nós ficamos muito agradecidos pela irmã Ruth. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós estaremos aos poucos, né, ouvindo os louvores que a irmã tem louvado ao Senhor com eles, né? Então, mas quero pedir em favor da nossa irmã Helena, que ela possa se restabelecer o quanto mais rápido possível. Estamos orando pela vida dela e que logo em breve ela possa estar voltando a todas as suas atividades normais. Lembrando também do Davi, irmãos. O Davi, ele é o filho do pastor Marcilo, né? Ele fez um procedimento hoje e nesse procedimento foi colocado um dreno no seu crânio, na sua cabeça, e também aproveitando tirar o líquido para fazer a biópsia e assim dar os passos para o tratamento. Primeiro a cirurgia, depois o tratamento, de acordo com os procedimentos que os médicos avaliarão. Foi divulgado hoje um pedido de oração para que os irmãos possam não só estarem orando, mas também divulgando para que o máximo de pessoas, a igreja do Senhor no mundo inteiro, esteja orando pela vida do Davi, pela vida do pastor Marcilo, pela vida da missionária Andressa, para que eles juntos se sintam bem apoiados, acolhidos pela igreja e assim o Senhor nosso Deus venha fazer a intervenção em favor desta família, em favor da saúde do Davi, para a glória e louvor do nosso Deus. Os irmãos continuem sempre orando pelo pastor Alfredo, ele já está praticamente restaurado, mas os irmãos estejam orando por ele para que Deus abençoe e complete ali a restauração, o restabelecimento da saúde do pastor Alfredo e de toda a família, como do missionário Adriano. Também estejam orando pela mãe do irmão Cassiano, a irmã Maria, a sua irmã Cláudia, irmão Cassiano, que de uma forma muito súbita perdeu seu pai, o irmão Valdir, assim, de um dia para o outro, assim, rapidamente, numa noite em que foi internado, já não conseguiu passar pelaquela noite, e assim o irmão está enlutado com a perda do seu pai. Os irmãos continuem a orar em favor dele, como dos demais que também perderam seus entes queridos. E continuar, irmãos, intercedendo uns pelos outros, pedir mesmo uns pelos outros, porque nós sabemos que nesse momento só esse carinho, esse calor humano, esse fervor espiritual é que vai dar a nós a vitória sobre esse momento tão crítico das nossas vidas, que diante de todas as redes sociais, também diante da mídia, nós temos acompanhado que a situação tem se agravado e as precauções ainda mais devem ser de modo muito pontual realizadas por cada um de nós para não colocarmos em risco principalmente a vida do nosso próximo, a vida do nosso familiar, dos mais idosos e dos mais vulneráveis. Vamos louvar ao Senhor com o hino com a irmã Paula Caroline e em seguida nós faremos uma oração ao Senhor. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que nós temos de cultuarmos ao nome do Senhor,
E nós agradecemos a Ti pela oportunidade que nos é dada através da transmissão online e agradecemos a presença de todos os irmãos que nesse momento se faz cultuador, adorador ao Teu nome, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por cada família representada nesta noite. Que o Senhor esteja com cada um, onde quer que estejam. E nós sabemos, ó Pai, que muitos não estão em seus lares, alguns podem até, pelo serviço essencial que executam, estarem ali adorando o Teu nome. Bem como, ó Deus, em outros lugares que podem estar, nesse momento, também cultuando. Porque nós sabemos que o que importa é estarmos juntos, em espírito e em verdade, adorando ao Senhor na beleza da Tua santidade. Muito obrigado, meu Deus, e nesse momento eu coloco diante do Teu altar a vida da irmã Helena, que o Senhor esteja cuidando dela, restaurando a sua saúde, providenciando tudo o que for necessário, ó Deus, para que ela seja restabelecida para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Também lembramos, ó Pai, da vida do Davi, que está lutando cada dia, junto com a sua mãe, junto com o seu pai, o seu irmão Natan, e nesse momento, internado ali com a sua mãe, o Senhor tem atendido as orações e os primeiros procedimentos já foram feitos com o Davi. Obrigado a Deus por esses médicos que estão agilizando tudo. E hoje ele já fez esse procedimento para colocar um dreno, para poder escoar o líquido da sua cabeça e assim minimizar as dores que ele estava sentindo, incomodando, não podendo nem sequer dormir, Senhor. Mas o Senhor tem cuidado do Davi, tem cuidado da sua família. E que essa biópsia, ó Pai, venha revelar aquilo que os médicos precisam saber para o melhor tratamento para o Davi. E que, ao fim de tudo, ó Deus, o Teu nome seja glorificado, seja exaltado através desta família, dos Teus servos que têm colocado suas vidas à disposição do Teu serviço. E que o Senhor continue, ó Deus, a abençoá-lo. E que o Davi seja mesmo forte, seja firme e consiga reagir diante de todas as etapas do tratamento que passará. Também, ó Pai, entregamos nas Tuas mãos os Teus servos, como o pastor Alfredo, o pastor Adriano, as suas famílias, que o Senhor continue a restaurá-los por completo, ó Pai. E também, Pai, colocamos diante do Teu altar a vida de cada irmão, de cada irmã, como a irmã Maria, a Cláudia, que nesse momento estão passando pela Covid, que eles possam se recuperar, uma vez que perderam nesse momento a vida do seu Valdir, nosso irmão em Cristo, o pai do nosso irmão Cassiano. Que o Senhor mesmo esteja restaurando, ó Pai, a saúde da irmã Maria, da irmã Cláudia, e dá força ao irmão Cassiano, dá força à sua família, para que eles possam vencer esse momento tão difícil que eles estão passando. Muito obrigado por todos os irmãos que estão contribuindo com estes cultos. Muito obrigado pela vida deles, pelo talento deles, que continuem cada dia colocando diante do Teu altar as suas vidas para estarem sempre servindo a Ti, ó Pai. E que a Tua palavra chegue aos nossos corações para suprir as nossas necessidades, para nos trazer alento, para nos trazer confiança, fé, e que possamos crescer e desenvolver na presença do Senhor Jesus. Abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã, onde quer que estejam, em qualquer lugar desse país, do nosso Acre, do mundo, ó Deus, e que estão ouvindo a Tua palavra, que estão buscando a Tua presença para serem fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. É o que nós agradecemos e pedimos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na direção e na orientação do Teu Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir nesse momento a irmã Ruth louvar ao Senhor. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de
esse é um hino que o irmão Rivaldo gosta muito, né? O irmão Rivaldo adora muito ao Senhor nosso Deus com este hino. O irmão Rivaldo que sempre está conosco em oração, e nós louvamos a Deus pela vida dele, pela vida da irmã Hélia. A Ana me passa agora que a Jamila pede oração pela sobrinha dela, a Isabel, a filha da Camila. Ela tem tido falta de ar. Então os irmãos estejam orando pela Isabel. Ela é uma criança, a Isabel, né? Eu acredito que lá pela idade da Juliana ali, 7 anos, 8 por ali. Então os irmãos estejam orando pela Isabel. Certamente esse problema, um dos sintomas que tem é a falta de ar. E nós sabemos, irmãos, que ele tem chegado muito próximo, e como aqui no Acre as precauções são bem poucas, acaba que a incidência é grande. Nós ainda teremos um louvor após a pregação, que foi uma sugestão do nosso irmão Jean, mas nesse momento eu gostaria que os irmãos estivessem com as suas Bíblias abertas, pois também no final desta pregação estarei orando pela vida da Isabel, pela neta da nossa irmã Francisca Pedrosa, né? Enfermeira aí, muitos anos dedicada, e tem sido uma bênção para as nossas vidas, e nós vamos estar orando sim, para que Deus esteja cuidando da filha do casal aí, Alex e Camila. Pois bem, irmãos, vamos estar estudando a palavra de Deus. Eu parei ontem no capítulo 13 de Apocalipse, ali no capítulo 13, aliás, no capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 6. Apocalipse 12 e 6, foi onde eu parei ontem. E falava da batalha, que o dragão está contra a mulher. E eu falei para os irmãos que essa batalha é antiga, desde quando Deus formou o povo de Israel através de Abraão, Isaque, precisamente Jacó, seus 12 filhos. O povo de Israel tem sido atacado, perseguido, e por muitas vezes tentaram até dizimar o povo de Israel. O maior feito que nós temos na história desse fato é quando na Segunda Guerra Mundial houve praticamente um extermínio do povo judeu, mas o Senhor, nosso Deus, é quem preservou, e logo em seguida, poucos anos depois do término da Segunda Guerra, quando pensavam que tinham destruído Israel, então surge uma nação reconhecida pela Organização das Nações Unidas, a nação de Israel. Provando aí que o nosso Deus, ele é um Deus todo-poderoso, que quando ele firma uma aliança com alguém, ele preza por essa pessoa, por esse grupo, por essa nação, e nós ficamos felizes porque nós já sabemos o fim desse jogo, nós já sabemos o fim do roteiro, que é a vitória para aqueles que estão do lado do Senhor nosso Deus. Mas o diabo, ele tem tentado de várias formas, né? Poderia aqui estar citando na história aqueles que se levantaram como inimigos de Deus, como inimigos do povo de Deus, como verdadeiros anticristos, como bem diz o apóstolo João na sua primeira carta. E aqui, irmãos, nos últimos dias, nos últimos anos, pós-arrebatamento, né? Ali quando vai encerrar o tempo do homem, nesses últimos anos, nesses 7 anos, sendo que os primeiros anos vai ser um tempo relativamente de paz, os 3 primeiros anos e meio, quando ali vai ter uma aliança com Israel, o anticristo Israel vai ter uma aliança de paz, certamente haverá ali um acordo com Israel e os demais povos, certamente ali uma questão territorial, para que então Israel possa restaurar o templo, né? Talvez Israel ceda um pouco do seu território, para que os palestinos possam ter uma propriedade e se torne então de alguma forma uma nação. E por outro lado, Israel tenha a oportunidade de reerguer o templo. Talvez nesse sentido, uma paz, um acordo, uma troca de porção de terras por o local do templo, onde hoje tem a mesquita de Omar. De alguma forma vai haver uma aliança, né? E essa aliança ela vai ser firmada, e essa aliança vai perdurar poucos anos, apenas 3 anos e meio, uma aliança com o líder maior de todo o mundo,
pois o mundo inteiro dará a ele essa autoridade, esse governo, esse poder, e ele fechará com Israel uma aliança, e por 3 anos e meio as coisas vão bem. Mas depois que a aliança for quebrada, os últimos 3 anos e meio vai ser de perseguição, vai ser de embate. Eu até registrei aqui que o propósito do inimigo, o propósito de Satanás, que se vem de muitas vezes disfarçados por vários mecanismos, entre eles nações, reis, generais, imperadores e tantos outros meios que se levantam para afetar o povo de Deus. Mas aqui nós temos, eu falo muito em Israel porque os últimos anos pós-arrebatamento, obviamente, os últimos 7 anos, o protagonista na história é Israel. Anticristo de um lado, todas as nações e Israel. Porque a igreja já foi arrebatada. E o João traz para a igreja esse conhecimento prévio para que a igreja entenda o momento que ela está vivendo de perseguição, que não se compara o momento que Israel passará por perseguição. A igreja passou muito por perseguição, a igreja continua passando hoje por perseguição, mas Israel passará por uma perseguição muito superior, pois nunca houve igual tribulação como que haverá pós-arrebatamento. Então, nesse sentido, eu escrevi aqui que o pleno, o domínio que o inimigo vai ter, que vai ser pleno, para então poder imprimir um ataque severo e fulminante contra Israel, porque o desejo dele é destruir a glória de Deus, e sempre ele quis, desde a criação, com o pecado que conduziu ali Adão a pecar. Então ele queria destruir a glória de Deus na criação, queria destruir a glória de Deus na redenção, quando ali no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, por várias vezes ele intentou para que o Senhor Jesus Cristo não fosse até a cruz. Já vimos o momento da tentação, quando o diabo ofereceu os reinos do mundo, a glória desse mundo, para que Jesus se prostrasse e o adorasse. O Senhor Jesus recusou, achou por bem pagar e restabelecer a autoridade e o poder através do pagamento e não através da adoração, não através dessa posição de submissão ao inimigo. Deus não se rendeu a ele, e ele disse, o Senhor Jesus Cristo, claramente: somente ao teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto, porque a ninguém mais, somente a Deus nós devemos cultuar, adorar e expressar todo o nosso louvor. Então, ele já tem tentado destruir a glória de Deus, porque essa é a finalidade do diabo, destruir a glória de Deus. Então, o que está glorificando a Deus é alvo para o diabo, Como foi na criação, a glória da criação, ali a coroa da criação é o homem, e ele conduziu o homem ao pecado. Então tentou destruir a glória de Deus também na redenção, e querendo impedir que o Senhor Jesus Cristo chegasse até a cruz para derramar o seu sangue, entregar a sua vida, pagar os nossos pecados e nos dar a oportunidade de vida eterna e de estar na glória eterna. E agora ele está intentando contra a glória de Deus na restauração do reino deste mundo, para que o Senhor Jesus Cristo imprima o seu tempo de 1000 anos sobre a terra, com justiça, com um cetro de justiça, pois o Senhor Jesus Cristo ainda reinará nesse mundo, e o mundo vai conhecer a verdade, e a verdade vai reger as nações através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. No momento, as coisas parecem que estão assim, ao bel prazer de cada um faz o que quer, com o bem entender, e Deus de fato tem deixado muita vontade a todos, mas não esqueçamos que um dia nós todos daremos conta das nossas ações. Então, paramos aqui, e a Bíblia diz que a mulher Israel foge para o deserto, para um lugar onde o inimigo não tem tido uma ação, e então será um período de 1260 dias, que é o período correspondente aos últimos 3 anos e meio, dos 7 da grande tribulação. Mas observe que o inimigo, sabendo que ele tem pouco tempo lhe resta, então ele vai dar todas as suas cartadas. Ele vai fazer tudo que tiver ao alcance dele para tentar imprimir a
ainda uma insurreição, de modo que ele venha ter alguma vantagem, já que não conseguiu, desde quando imprimiu a primeira lá no céu, e foi severamente pelo nosso Deus punido. Diz aqui o versículo 12, diz o versículo 12 do capítulo 12 de Apocalipse: por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Eu vou explicar isso depois, mas o que me interessa é o que vem agora. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. É importante nós observarmos esta frase: pouco tempo lhe resta. Então, irmãos, será que o inimigo não sabe o quanto tempo lhe resta? É óbvio que ele sabe quanto tempo lhe resta. Mas quando ele observar os acontecimentos do tempo e ele entender que esse tempo estará diminuindo, então ele vai procurar atacar de todas as formas aquilo que glorifica, que honra, que exalta o nosso Deus. Por isso, igreja, hoje, cuidado, você é alvo do inimigo. A palavra de Deus tem alertado a igreja e tem mostrado para a igreja que o Satanás, diabo, o nosso adversário, ele está como um leão ao derredor, rugindo, causando espanto, medo, aterrorizando, tentando nos enfraquecer espiritualmente para nos conduzir a desistir da fé. E ele pode usar de vários mecanismos para que nós abandonemos a fé e não prossigamos na fé, porque esse é o objetivo dele. É usar todos os mecanismos que ele tem para que Deus não seja glorificado. Então, observe, igreja, nós estamos aqui nesse mundo justamente para exaltar o nosso Deus. A igreja, ela foi constituída para a glória e louvor do nosso Deus. A formação da igreja é para o louvor da glória de Deus. Então a igreja tem como finalidade a primária, prioritária, a glória de Deus. Então tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, em tudo que nós nos empenhamos, o alvo sempre será a glória de Deus. Palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios 10 e 31. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Ou seja, a partir das coisas mínimas, básicas e essenciais da vida, nós devemos ter uma postura de alguém que glorifica a Deus, porque essa deve ser a natureza da igreja, se portando sempre como um cidadão dos céus e honrando e glorificando o seu Senhor e Salvador. Mas, irmãos, aqui, nesse momento, já não está mais a igreja. E quem está? Israel. Então volta Israel a ser o centro da atenção do diabo. Por quê? Porque a igreja já subiu. Antes da igreja ser estabelecida em Pentecostes, lá no primeiro século, com a vinda do nosso Senhor, a morte do nosso Senhor, a ressurreição do nosso Senhor e a descida do Espírito Santo, quando ele foi para o céu, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu, e então ele imprimiu o início da igreja, e a igreja começa ali em Jerusalém e chega até nós pela pregação do Evangelho. E antes da igreja surgir, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Israel sempre foi alvo muito do inimigo. E depois que Israel saiu desse cenário, a igreja entrou no cenário histórico, a igreja tem sido o alvo do inimigo. Quando a igreja sair e for arrebatada, Israel voltará a ser o alvo do inimigo. Por quê? Porque Israel voltará para a palavra de Deus. Israel voltará para a adoração ao Senhor. O templo vai ser restaurado, o sacrifício vai ser implantado. Israel voltará a adorar ao Senhor. Israel se voltará para a obediência à palavra de Deus. Professará o Cordeiro como Senhor, como Salvador, como Redentor. Então, por isso, Israel passa a ser o centro do inimigo. Mas, veja, enquanto pouco tempo lhe resta, e ele sabe que pouco mesmo lhe resta, porque depois dos 7 anos de grande tribulação, o inimigo ele vai ser preso. Vai ser literalmente preso.
Hoje as pessoas dizem está amarrado, está amarrado, está amarrado e não amarrou nada. Porque não amarra ninguém. Né? Ninguém vai amarrar o inimigo, ninguém. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele vai sim prendê-lo por 1000 anos, que é o tempo em que o Senhor Jesus Cristo vai então reinar nesse mundo a partir dos seus servos. Né? Com os seus servos lá em Jerusalém, então dominará sobre todas as nações a partir de Jerusalém com os seus santos. Mas enfim, irmãos, como pouco tempo lhe resta, então ele vai fazer o estrago que ele puder fazer, seja no céu, seja na terra. Então muitos entendem que no capítulo 12, versículo 7, a gente até vê o intervalo que há entre a ação do dragão contra a mulher, a ação de Satanás contra Israel. Ele tem uma parada aqui, ele abre um parêntese, porque voltará depois essa perseguição implantada pelo dragão, que é o diabo, contra Israel, no versículo 13, e vai até o fim. Então tem um intervalo do versículo 7 até o versículo 12, que é importante nós entendermos que o inimigo vai procurar atacar em todas as áreas, tanto no céu quanto na terra. E observe aqui o versículo 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram, houve guerra contra o dragão. Então o arcanjo Miguel, nós sabemos que Miguel é um arcanjo, então o arcanjo Miguel, houve peleja no céu, a peleja foi no céu. O arcanjo Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Né? E os seus anjos. Lembra que ele tem a terça parte dos anjos. Então, se ele tem a terça parte dos anjos, o arcanjo Miguel tem as 2 outras terças partes. Então, veja bem. O dragão, que é Satanás, tem 1/3 parte dos anjos, enquanto que o arcanjo Miguel tem as outras 2/3 partes. Está aqui, ó, no versículo 4 do capítulo 12. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Então o dragão ele trouxe consigo na sua primeira rebelião 1/3 parte dos anjos do céu, que aqui está como estrela. Então no versículo 7 diz que houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram. Não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Ou seja, não é a primeira vitória que o arcanjo Miguel tem sobre Satanás. Lá em Judas, houve uma peleja já entre eles. Na ocasião, era o corpo de Moisés que estava em jogo, porque o Moisés ele morreu sobre um monte, né? E o Senhor tomou o corpo de Moisés, mas o inimigo queria o corpo de Moisés, porque se nós soubéssemos onde está o corpo de Moisés, certamente lá teria uma grande veneração, seria adorado, porque Moisés foi um grande profeta diante de Deus. Ele agiu ali na postura de Deus quando ele julgou o Egito, né? Com todas aquelas pragas, era Moisés que aparecia ali, junto com Arão. Então, o povo de Israel, ele devota um grande respeito pela pessoa de Moisés, aquele que recebeu as tábuas com a lei, aquele que conduziu o povo de Israel na saída do Egito durante 40 anos também no deserto, e começou as primeiras batalhas na conquista de Canaã, depois entregando ali um cajado para o general Josué. Mas enfim, irmãos, aqui nós temos que o dragão foi expulso, né? Ele não prevaleceu contra o Miguel, não prevaleceu contra os anjos de Miguel, e a Bíblia diz, nem mais se achou no céu lugar, nem mais se achou no céu o lugar deles. Por quê? O que aconteceu? Né? A gente observa que lá em Jó, o inimigo, Satanás, ele vai na presença de Deus. Ele está lá na presença de Deus. Ele vai fazer uma petição em favor da vida do Jó, porque ele quer maltratar Jó. Ele quer levar o Jó ao desprezo. Ele quer atingir os bens de Jó. Ele quer atingir os filhos de Jó, a esposa de Jó, o próprio Jó, porque ele quer alcançar o quê? A glória de Deus. Ele quer que a glória de Deus seja ferida. Ele queria que Jó blasfemasse contra Deus. Ele queria que Jó desistisse de Deus, como a própria mulher dele disse.
amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó disse para a mulher dele, falas como uma louca, falas como uma louca. Então, ali o Jó permaneceu firme diante da sua fé, confessou o nosso Deus e o glorificou diante de todas as perdas que teve, mas não desistiu da presença do Senhor. Tanto no capítulo 1 de Jó, como no capítulo 2 de Jó, nós podemos observar o inimigo ali, na presença de Deus, fazendo essa intervenção, essa petição, mas nós observamos que aqui, nessa luta aqui que houve entre Miguel, seus anjos, Satanás e os anjos de Satanás, já não mais se achou lugar para ele. Ele não teve mais acesso a partir do momento dessa guerra. Simplesmente, aqui é possível compreender que ele intentou mais uma vez destronar o Todo-Poderoso. Parece-me que mais uma vez ele tenta nessa investida de querer usurpar o trono de Deus. Nós podemos ver isso em Isaías 14, podemos ver isso em Ezequiel 28, a sua estratagema ali. Ele sempre querendo o lugar de Deus, ele sempre querendo estar nessa posição de Todo-Poderoso, sendo que ele não tem estrutura, não tem poder suficiente para alcançar essa proeminência. Ele não consegue nem avançar diante de Miguel. Ele não consegue nem avançar diante do exército de Miguel. Ele fica aí nessa etapa. Para que a igreja, irmãos, no tempo de João e no nosso tempo, entenda que o Senhor, ele peleja por nós. E se o Senhor não pelejasse por nós, nós não suportaríamos nenhuma das investidas do diabo contra a igreja, como também Israel não suportaria. O próprio arcanjo Miguel tem sido um grande defensor do povo judeu. Para os irmãos entenderem que as coisas elas acontecem nas esferas celestiais. Aqui nós conseguimos ver apenas os resultados, mas as coisas são decididas lá em cima. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para podermos ver aquilo que acontece no transcendental. E nós poderemos ter um pouco dessa sensibilidade, um pouco desse discernimento através do conhecimento bíblico, que é tão importante nós entendermos, pois Deus nos revela aquilo que nós já sabemos pelas Escrituras Sagradas, mas que muitas vezes não compreendemos porque nos falta a iluminação do Espírito Santo. Pois muitas pessoas leem o Apocalipse, muitas pessoas leem as profecias, mas não compreendem as profecias. Conhecem, mas não compreendem. Aprendem, mas não chegam ao entendimento. Por isso é importante vir para Deus, se debruçar perante Ele, confessar ao Senhor Jesus Cristo, para poder então o Espírito Santo vir, e o Espírito Santo, que é o autor da palavra, em nós, nos dará o esclarecimento, a iluminação de todas as coisas referentes ao conteúdo bíblico. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Deus revela a sua palavra àqueles que o temem. Deus quer revelar a sua intimidade àqueles que o temem. E nós precisamos nos voltar para Deus com fé, com temor e colocar-nos diante dele na certeza que ele pode nos constituir seus filhos ao aceitarmos o seu Filho Jesus como nosso Senhor e Salvador. Pois bem, irmãos, então pouco tempo resta ao diabo, pouco tempo resta a Satanás, e ele fará de tudo para poder então alcançar os seus objetivos, os seus alvos. E já aqui nós observamos que no céu ele foi derrotado, ele foi expulso e não se achou mais lugar para ele. Aí olha o que diz o versículo 9. Observe o versículo 9. Apocalipse 12 e 9. E foi expulso o grande dragão. Até agora nós temos conhecido ele como o grande dragão. Observe agora na continuação da leitura. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, tratando-se lá do Éden, capítulo 3 de Gênesis, que se chama Diabo, Satanás.
o sedutor de todo o mundo, o sedutor de todo o mundo, aquele que seduz o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Isso é grave, irmãos. Isso é muito grave, por quê? Porque pouco tempo lhe resta. No céu, ele não tem mais oportunidade. Foi vencido. E se ele tinha algum acesso no céu, já não tem mais. Foi expulso. Definitivamente expulso. Expulso. Uma hora Deus vai imprimir a sua vontade soberana e isso vai acontecer em breve. O coronavírus tem dado um grande passo para o fim, para a execução desses juízos que nós estamos aprendendo aqui em Apocalipse. Por isso a igreja deve fazer o máximo possível de pregar o evangelho, para que o evangelho chegue ao máximo possível de pessoas, para que o máximo de pessoas possam chegar ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e confessar o seu nome e poder então ter o perdão dos seus pecados, a vida eterna e a esperança da glória. Então esse momento delicado, momento sensível, um momento onde a emoção está muito abalada, o que importa agora, nesse momento, é a fé, é a esperança, é o amor, que são pilares que sustentam a vida de um cristão. A fé, a esperança e o amor é o que prevalece, é o que dá a nós uma forma de nós nos sustentarmos e perseverarmos diante das provas que nós estamos passando, daquelas que passaremos ainda, e sabendo nós que já somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, irmãos, eu quero destacar aqui, irmãos, alguns detalhes bem importantes aqui. A palavra de Deus diz, o grande dragão, a antiga serpente, o diabo, o Satanás, né, o adversário, o inimigo, aquele que trama contra os servos de Deus, o sedutor de todo mundo. Presta atenção, irmãos. Lembra que o próprio Deus tem dito que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo tem sido seduzido pelo maligno. Se você for olhar as programações televisivas, em muito daquilo que tem sido feito nas grandes programações de filmes e séries e tudo mais, uma grande ênfase dentro de tudo que Deus abomina, que Deus condena. E o povo muito valoriza isso, muito de violência, muito de imoralidade, muito de ocultismo, muito destas coisas que são condenáveis por Deus. Muitas destas coisas que nós sabemos pela palavra de Deus, categoricamente, são pecados. Pecados que são contra Deus, contra a santidade de Deus, e que o povo ama, se deleita. Né? Como alguém já bem disse, né? Notícia que vende é quando ela é de violência, ela é de sangue. E nós temos visto isso tanto nos telejornais, como também nos rádios, bem como nos filmes e séries. Uma grande incidência nesse tipo de cenas, porque essas coisas atraem o homem. Por que atrai o homem? Por causa que o homem tem uma natureza depravada. E a sua natureza se alimenta disso. Ou seja, se o homem tem uma natureza pecaminosa, essa natureza ela se alimenta do pecado. E o que o inimigo faz? Ele seduz o homem com aquilo que o homem deseja. E se ele é pecador, ele vai desejar o pecado. E por isso ele tem imprimido, por todos os mecanismos possíveis, imprimir pecado, para trazer ao homem a afloração da sua cobiça. Então aquilo que o homem vê, ele vai desejar.
Então, a palavra de Deus tem orientado para que nós tenhamos muito cuidado com o nosso coração, porque é do coração que provém os maus desígnios. Então, se nós estamos nos alimentando do pecado, é razoável que nós venhamos, então, a querer desfrutar desse pecado. E muitos estão escravizados pelo pecado e têm dado uma outra conotação a essa escravidão: vício. Ah, fulano é viciado em imoralidade, fulano é viciado naquilo, fulano é viciado naquilo. Então, tudo é em cima de doença, né? Ou seja, ele não é um pecador escravo do pecado, não, ele é um doente, coitado, que precisa de uma recuperação, é uma questão de saúde, é uma questão sanitária. Meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, cuidado, o pecado escraviza de tal forma que isso, aos olhos daqueles que não conseguem fazer uma leitura espiritual, de fato é uma doença. Só que é uma doença que, aos olhos dos homens, pode ser tratada pelo corpo, mas eu digo que é muito mais eficaz quando ela é tratada pela alma. Porque o homem é carente do pecado. Por isso Jesus Cristo veio para destruir as obras do pecado em nós. Então o Senhor Jesus Cristo, ele tem como finalidade de atingir a nossa natureza, para transformar a nossa natureza numa natureza não pecaminosa, mas numa natureza justa, que busque servir e seguir o Espírito Santo mediante a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, no temor e no tremor que é exigido a Ele. Então, meus irmãos, o diabo, ele é o sedutor do mundo. O diabo tem seduzido as pessoas de várias formas, e ele tem atraído essas pessoas, e as pessoas estão engodadas para se lambuzarem com o pecado. Assim como o porco, ele gosta de se refrescar ali na lama e de se lambuzar naquela lama, assim também o pecador, nós queremos estar também nos lambuzando no pecado. Mas nós temos que dar um basta. Porque se nós continuarmos no pecado, seduzidos, encantados pelo sedutor deste mundo, Satanás, o diabo, a antiga serpente, o grande dragão, o nosso fim vai ser terrível, vai ser igual ao dele. Vai ser para a condenação eterna. Porque a Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Nós só iremos se nós o seguirmos. Nós só iremos se nós dermos confiança a ele. Se nós aceitarmos as suas propostas. Se nós aceitarmos a sua sedução. Então, irmão, atenção, cuidado. Tem muitos que estão já laçados, prontos a serem puxados. Outros estão por serem laçados. Cuidado, porque se ele te laçar, certamente ele vai te aprisionar, e difícil. Porque, como já disse um adolescente, né? O pecado, ele é maravilhoso. E de fato, para quem não sabe o que o pecado faz, ele é maravilhoso. Até descobrir que o salário do pecado é a morte, é a condenação eterna. E por isso, nós precisamos nos livrar dele. Então, ele foi atirado para a terra, o sedutor do mundo. Então, se ele não conseguiu no céu te destronar Deus, parou ali pela repreensão do arcanjo Miguel com os seus anjos, as duas outras terças partes dos anjos, então agora ele vai imprimir a sua fúria aqui na terra. E ele vai então descer com tudo que ele tem, força máxima. Força máxima. E qual é o alvo dele? Já que a igreja está arrebatada. Ele já perdeu com a igreja. A igreja já foi, está na glória. E então agora ele vai imprimir a sua fúria contra quem? Contra quem? Contra a mulher, contra Israel. Então, diz a palavra de Deus aqui no versículo 10, o João disse: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Veja
que o diabo, ele tinha essa missão de ir a Deus e acusar os irmãos, de ir a Deus e acusar os irmãos, como lá no exemplo de Jó, que apareceu na presença de Deus para acusar Jó. E assim ele tem feito durante todos esses séculos, ido à presença de Deus acusar. Olha, tu está vendo fulano o que está fazendo? Aquele que disse que te aceitou como Senhor e Salvador, foi por ele que tu morreu, foi por ele que tu derramou o teu sangue. Então ele fica lá acusando, acusando, acusando. Então quando eu peco, quando você peca, ele está lá acusando. Veja, foi por esse aí que você se sacrificou, foi por esse aí que você sofreu. Por isso, irmão, nós temos que ter muito cuidado com as nossas vidas, para nós não darmos a oportunidade aos outros de estarem blasfemando contra o nome do nosso Deus, por causa da nossa má conduta. Nós temos que cuidar das nossas vidas, para não dar ocasião ao diabo de tanto nos seduzir, como de nos acusar perante Deus. Porque muitos que são enlaçados por ele, são tentados, resistem por um tempo, mas chega um momento que acabam fracassando e cedendo às suas tentações. E então, depois que você cai e tropeça, ele vai lá diante de Deus te acusar. Olha lá, tá vendo? Esse aí que se diz teu filho, esse aí que se diz teu seguidor, esse aí que disse que ia tomar a cruz dele e te seguir, nada disso, está no pecado. E quantas pessoas já disseram que aceitaram Jesus como Salvador? Quantas pessoas já estiveram na igreja, lá servindo ao Senhor Jesus Cristo, que hoje estão aí no mundo, que estão de forma imprestável, voltaram à sarjeta, voltaram ao seu próprio vômito, voltaram à lama. Irmão, arrepende-te e volta. Deixa o Senhor Jesus Cristo te limpar, deixa o Senhor Jesus Cristo te purificar. Como bem disse o texto da voz que João ouviu, é pelo testemunho do Senhor Jesus Cristo que todos nós seremos vencedores. Diz aqui o versículo 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. A única maneira de nós vencermos o inimigo é mediante a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos deu esse exemplo quando foi tentado pelo inimigo. Mateus 4, Lucas 4, lembrem-se. Quando ele, o próprio inimigo, usou a palavra de Deus para tentar o Senhor Jesus, o inimigo tentou o Senhor Jesus Cristo quando ele estava com fome para ele comer pão. Ele tentou o Senhor Jesus Cristo quanto a usar os seus poderes miraculosos, inclusive usando o Salmo 91, mandando ele se atirar do pináculo do templo para baixo, para que os anjos então fizessem o espetáculo sustentando e todos os vissem ali. Mas o Senhor Jesus Cristo não cedeu aos seus caprichos. Ofereceu os reinos do mundo, a glória deles, para que então, se apoderando deles, pudesse adorar ao diabo. O Senhor Jesus Cristo não entrou na jogada dele. E como foi que o Senhor Jesus Cristo se defendeu? Ele se defendeu com a palavra de Deus. Usou um dos 5 livros da lei. E ali, pela palavra, ele se defendeu. Tem um salmo, o salmo de número 119. Todos os 176 versículos daquele salmo, eles imprimem a palavra de Deus. Testemunho, mandamento, decretos, e assim lei, e assim ele vai dizendo em cada um daqueles versículos, de alguma forma ele menciona a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é o poder de Deus. É o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E é pela palavra de Deus que nós venceremos as artimanhas do inimigo. É só você ler lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, você vai ver até o versículo 18, que nós temos que nos apropriar da armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste século. Então, irmão, a tua luta não é contra o teu pai, a tua luta não é contra a tua mãe, a tua luta não é contra a tua esposa, a tua luta não é contra o teu marido, a tua luta não é contra os teus filhos, contra o teu amigo, contra o vizinho, a tua luta é contra as forças espirituais do mal. Você tem que ver o que está por trás, você tem que ter a vista com os olhos espirituais da fé.
e poder ter essa transcendência no olhar e poder ter o discernimento de identificar o que está por trás do físico, porque o espiritual é que domina. O Senhor Jesus revelou muito isso quando esteve na terra, quando tantas pessoas eram dominadas pelo diabo e que muitas delas nem sabiam, como uma mulher que estava doente há 12 anos e não sabia que era uma obra do inimigo, outra que estava corcunda há muitos anos e que não sabia que era uma obra do inimigo, e tantos outros que estavam doentes, enfermos e possessos e loucos e ainda assim não sabiam que aquilo ali era obra do inimigo e que o inimigo estava agindo em suas vidas. Mas, irmãos, a palavra de Deus ela nos ensina sobre isso, que a palavra dele é o mecanismo de vitória. Por isso, venha para a palavra, aprenda a palavra, se dedique na palavra, se alimente da palavra, para com a palavra ser mais que vencedor. Aí, irmãos, pouco tempo lhe resta. E para eu concluir aqui a mensagem, que também pouco tempo me resta para concluir essa mensagem, diz o versículo 13 do capítulo 12 de Apocalipse. Quando, pois, o dragão, que nós já sabemos quem é, se viu atirado para a terra, porque foi expulso do céu, perseguiu a mulher, que dera à luz um filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, a serpente ela vem do céu, expulsa de lá para a terra com todos os seus anjos, o dragão, Satanás, e ele vem com tanta fúria, que Deus precisa dar recursos para Israel fugir, porque senão Israel vai ser exterminado. E aqui nós temos a imagem das asas da grande águia. Então, certamente Israel vai fugir de lá às pressas. Não sei se em muitos aviões, eu não sei como Israel vai sair, mas haverá uma fuga em massa, de modo que Israel conseguirá estar protegida, por causa que o ataque do inimigo é um ataque poderoso. Mas o Senhor protege os seus servos. O Senhor cuida dos seus servos, o Senhor livra os seus servos e o Senhor sustenta os seus servos. Então, irmãos, Israel recebe esse recurso para se proteger. Mas veja, versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então, esse rio, provavelmente serão ali as nações que virão contra Israel, que tentarão cercar Israel para poder então eliminar Israel. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor nosso Deus novamente intercederá em favor de Israel, e aí então a terra vai se abrir. E só tem um jeito da terra se abrir, é por meio de terremotos. E Deus usa esse recurso do terremoto, e muita gente vai ser sucumbida pelo terremoto, como nós já vimos lá naquele caso, quando a terra se abriu e 7.000 pessoas morreram, no caso das testemunhas, das 2 testemunhas no capítulo anterior, quando elas ressuscitaram. Ao ressuscitarem então e subirem para o céu, por terem sido chamadas por Deus, então a terra causa-se um grande terremoto nela e 7.000 pessoas morrem ali. 7.000 pessoas aproximadamente, né? Quantas morrem ali? Depois os irmãos podem ver, mas é por aí. 7.000 pessoas está aqui, né? Versículo 13. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. 7.000. Então o Senhor vai fazer uma outra intervenção, um terremoto acontecerá, e essas nações, esses exércitos que virão contra Israel, sucumbirão diante do poder de Deus. E Israel não será desamparada. Israel estará com o Senhor nosso Deus, e o Senhor nosso Deus a protegerá e dará a ela todos os recursos necessários e a sustentará pelo seu poder.
assim como ele fez com Israel antes da igreja, assim como ele fez com a igreja durante o tempo em que esteve aqui, assim continuará com Israel depois do arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz aqui no versículo 17 que o dragão ele se irou com essa ação divina em proteger Israel com esse terremoto, engolindo os recursos humanos que ele tinha. Verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Veja bem, ele procurou o restante da descendência da mulher de Israel, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ele se pôs em pé sobre a areia do mar, ele se pôs em pé sobre as nações, imprimindo a sua vontade, atacando os servos de Deus, querendo dominar sobre tudo, sobre todos. Mas Deus sustenta os seus filhos. Deus sustenta os fiéis. Olha o alvo do inimigo. Foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, no tempo de hoje, a igreja precisa entender que existe uma grande investida espiritual contra ela, que é articulada através de muitos artifícios. São de várias formas, vários mecanismos. E muitas vezes, esses agentes do inimigo, às vezes instituições, às vezes nações, às vezes um ataque direto, pessoal. Mas lembrem-se, nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra as forças espirituais do mal. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem nos dado hoje a sua palavra como espada, como mecanismo de defesa e de ataque. Tem nos dado escudo, tem nos dado tudo o que é necessário. A oração, a fé, a perseverança, a salvação. Capacete, é o capacete da salvação, porque é na salvação que nós entendemos que já temos a vitória garantida. Aconteça o que acontecer conosco, nós já somos salvos. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meu amado irmão, minha amada irmã, o inimigo é poderoso, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele nunca desamparará os seus filhos, nunca desamparará os seus servos, os fiéis que se voltam para Ele. Nunca. O inimigo, ele só pode tocar em nós, só no caso de Jó, se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele pode ficar rodeando como um leão, mas não vai imprimir e não conseguirá atingir os filhos de Deus, porque são protegidos por Ele. O Senhor Jesus disse: aquele que está na minha mão, da minha mão ninguém tira. E se nós estamos na mão do Senhor Jesus, é porque nós estamos protegidos por Ele. Protegidos por Ele. Isso me faz lembrar quando minha mãe segurava a minha mão quando eu era criança. Eu estava protegido por ela. Eu estava protegido de mim mesmo e estava protegido de terceiros. Assim também nós estamos seguros pela mão de Deus. Não somos nós que estamos segurando a mão de Deus, não. É Deus que está segurando as nossas mãos. Porque quando uma criança está segurando a mão de seu pai, se ela for de alguma forma ser atraída, ela pode soltar a mão do seu pai e colocar-se em perigo, até mesmo correndo para o meio da rua e podendo ser atropelada. Mas quando o seu pai está segurando a sua mão, ainda que ela seja atraída e ainda que ela intente uma fuga, ela está segura. E assim o nosso Deus é quem segura as nossas mãos. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos dá todos os recursos. E não tem coronavírus que vai nos atormentar, nos amedrontar. Não tem coronavírus que vai tirar o nosso sono. Não tem coronavírus que vai nos amedrontar, porque o nosso Deus é conosco. Se Ele permite, é porque Ele sabe que nós podemos suportar. Se Ele permite, Ele sabe até aonde nós podemos suportar. E se Ele permite, é porque Ele tem propósito para glorificar o Seu nome. E nós temos que estar atentos, irmãos, bem atentos, para aproveitar toda e qualquer oportunidade para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus.
Por isso, meu amado irmão, não se esconda, não se acue, aproveite as oportunidades, expresse a alegria, a paz, o regozijo que Deus tem dado à tua alma, porque você já está salvo em Cristo Jesus. E se você ainda não está salvo em Cristo Jesus, não tem ainda esperança da glória, você tem a oportunidade, porque o Senhor Jesus Cristo está oferecendo até hoje o perdão dos nossos pecados e também está nos oferecendo a vida eterna. Por isso, renda-se ao Senhor Jesus Cristo, seja protegido por Deus, esteja no lado do reino de Deus e serás arrebatado seguro na presença do nosso Deus. Por isso ele diz aqui, festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. E nós festejaremos sim, porque a nossa vitória já está garantida no nome de Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, por mais essa oportunidade de te cultuar, de te adorar. E nós sabemos, ó Pai, que nós estamos do teu lado. E se o Senhor está do nosso lado e nós estamos do teu lado, é porque nós já estamos do lado vencedor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que tudo venha contra nós, nós já somos mais que vencedores. Obrigado, Senhor, porque nós estamos do teu lado, do lado do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, daquele que está sobre tudo e sobre todos. E nós sabemos que o Senhor é vitorioso. Muito obrigado, Senhor, por fazer parte do teu reino. Muito obrigado por fazer parte da tua igreja. Muito obrigado porque o Senhor vai nos preservar dessa grande tribulação, mas nós temos que enfrentar as tribulações de hoje e que o Senhor nos dê esse espírito de perseverança. Coloco diante do teu altar a vida, Pai, da Isabel, que está passando por esse problema de respiratório, esse problema de falta de ar. Que o Senhor cuide da Isabel. É uma criança, ó Deus. Colocamos ela diante do teu altar, para que o Senhor providencie tudo quanto for necessário para o atendimento da Isabel, tudo que for preciso para o restabelecimento da sua saúde, ó Pai. Que o Senhor venha acalmar o coração do Alex, que o Senhor venha acalmar o coração da Camila, acalmar o coração da irmã Francisca, da Jamila, de todos da família, e que o Senhor venha imperar o teu poder na vida desta criança e o teu nome ser glorificado, como em toda a tua igreja. Muito obrigado, meu Deus. Continua conosco, nos dá uma noite de paz, de descanso, debaixo dos teus cuidados, da tua proteção, e nos faz continuar a confiar sempre no Senhor Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos agradecidos. Amém.